nas horas das tribulações, nas horas das agonias, Deus vai lá e diz: olha, filha, estou contigo. Tua mãe, teu pai, ele pode te abandonar, mas eu não te abandono. Eu estou ao teu lado. Tu está passando por essa tribulação, eu passo contigo. Se tu chora, eu choro. Se tu ri, eu também vou para rir. Eu dou gargalhada junto contigo, como eu também soluço de tanto chorar contigo, porque eu estou contigo todas as horas. Eu não só estou contigo nas alegrias, mas eu estou contigo na tristeza. Então nós temos que crer naquele Pai poderoso. Temos que ali nos humilhar com Ele, porque Ele é um Deus maravilhoso. Eu vou já abrir minha Bíblia, que o Senhor Ele venha nos abençoar, porque as palavras que estão aqui não é minha, as palavras que aqui estão é dele. Foi ele que capacitou aos homens que escreveram. Foi ele que disse: ó, essas palavras tu não tira uma vírgula, porque é minha. Sou eu que estou dizendo para aquele povo que estão lá, que ainda onde porque Jesus diz assim, ó. Ele está lá com os discípulos. Aí Jesus diz assim: ó, vai orar para Deus e diz assim: ó, Pai, eu não rogo só por esses que estão aqui comigo, não. Eu rogo por aqueles que através da tua palavra hão de crer em mim. Então Jesus já rogou por todos nós, mesmo sem saber, né, quem era, se nós íamos aceitar ou não. Mas ele já rogava porque ele sabia que nós íamos acreditar, que nós íamos chamar por ele na hora do socorro. Eu vou abrir aqui a Bíblia em Ruth. Vocês puderem e quiserem acompanhar, vocês acompanhem. Em nome de Jesus, porque toda a honra e toda a glória é para Ele e Ele nos ama. Eu vou ler um versículo aqui que eu achei interessante quando eu li. Eu vou ler agora para vocês em Ruth, capítulo 1, verso 19. Vou começar com o verso 19. Aí diz assim: assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhe dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque pois me chamareis Noemi, pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Porque eu escolhi esse versículo. Aliás, não foi eu que escolhi, né? Porque na verdade é Deus que nos dá. Então, mas por que assim Noemi está falando isso? Aí eu me pego: e nós não falamos? Às vezes, quando nós estamos aqui passando em tribulação, aí na direita Deus esqueceu de mim, Deus não está comigo. Mas Senhor, por que tu faz isso? Senhor, por que tirasse meu marido? Senhor, por que tirasse meus filhos? Senhor, por que eu estou aqui, bem dizer, só comendo ovo ou salame? Por que eu disse eu te sirvo? E por que tu não me dás bonança? Né? Muitos dizem isso. E por que Noemi estava falando isso? Porque Noemi, ela estava passando pelo processo. Mas daquele processo que muitos desistem. Mas todos pensam aqui que Noemi desistiu. Mas Noemi não desistiu, não. Glória a Deus. O que aconteceu com Noemi é que ela era de Belém. Noemi, ela morava em Belém junto com seu marido e seus filhos. Mas como houve lá um tempo da seca, um tempo da fome lá, o Elimeleque, seu esposo, pegou Noemi e pegou seus filhos, Malom e Quilion, e levou, tirou de lá com medo da fome. Mas Belém, só que Elimeleque não entendeu
entendeu que Belém quer dizer casa do pão. Casa do pão quer dizer que Deus ele supre por nossas necessidades. Se está faltando pão hoje na tua mesa, se está faltando o teu pão agora de manhã, te prepara porque meu dia tu vai almoçar. Te prepara porque o Deus que tu serve é maravilhoso e ele vai suprir as tuas necessidades. Ele supriu no deserto. Ele supriu no deserto. Ele matou a fome daquele povo. Ele fez aquele povo tomar água. Ele aquecia no frio. No calor ele era uma nuvem. E por que ele não ia suprir ali se ele estava na casa do pão? Mas, como os homens, muitos desobedecem, ele tirou sua família e levou para onde? Para Moabe. Moabe, onde Deus ali não entrava. O povo não queria. Porque não existia Deus lá. Existia deuses. Porque nós sabemos que Deus é um. E ele está vivo. Mas lá era deuses. Então tirou sua família, onde servia um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que supria, e levou para a casa de um Deus, de deuses. Chegando lá, passou-se um tempo, né? Seus filhos cresceram, casaram, cada um se casaram, e chegou a morte de Elimeleque. Quando uma mulher fica viúva, o que ela tem? Ela fica ali, bem dizer, só, porque o homem é a cabeça, né? Então ela tinha 2 filhos, mas ela, quando o homem, a gente pode ver hoje, as mulheres quando ficam viúvas, muitas dão graças a Deus, né? Pela vida que passava. Eu mesmo sou separada. Quando eu me separei, logo no início eu fiquei meio assim, mas eu disse foi bom, porque eu já tinha pedido a Deus antes. Eu não era crente, mas eu já tinha pedido a Deus antes, porque eu vi o processo que eu estava passando era difícil. Com o marido, aí eu falei, olha Senhor, eu nunca me ajoelhei, não sou mulher de te pedir nada, mas se o Senhor gosta de mim, se o Senhor tem algo, por favor, me tira que eu não estou aguentando. Ou tu me tira, ou tira ele de mim. Não estou pedindo que mate, mas que tire para longe, Deus tirou. Aí hoje quando me perguntam, tu te separasse, eu olho e digo, graças a Deus. Né? Porque a gente sabe, eu não era evangélica, eu não sabia nada da palavra. Então muitas mulheres hoje, quando se separam, dão glórias a Deus, como eu dou até hoje. Porque Deus tem um propósito para a minha vida, né? Eu me separei, que os outros filhos já vai fazer 7 anos, um já vai fazer 14, o outro vai fazer 12, né? Já estão rapazinhos, já louvam. Eu posso dizer que eu e minha casa nós servimos a Deus, porque somos em 3 e nós 3 já servimos ao Senhor, para a honra e glória do Senhor. E olha que eles procuraram a igreja primeiro do que eu, viu? Eu estava me amarrando, eles iam ali para a sede junto com a minha mãe. Eu dizia, olha, vocês vão, mas por favor, vão dormir na casa de mãe, porque eu mesmo não quero me acordar não, viu? Vocês não tem hora para chegar, chega não, que eu vou dormir cedo. Antes eu dormia 8 horas, 8 horas eu estava na cama para dormir. Porque eu me acordava de 4 horas da manhã. Aí eu não queria saber de igreja, hoje eu não perco um culto. Hoje eu não perco um culto. Agora mesmo eu saí do trabalho. Eu estava trabalhando, eu pedi para o meu irmão avisar ao pastor que eu ia chegar um pouquinho mais tarde, porque eu cuido do idoso e eu só posso sair depois que eu botar ele na cama. Aí eu pedi para avisar e cheguei, para a honra e glória do Senhor e meu Deus, né? Então, falando aqui de Noemi, morreu seu marido, ela ficou, eu acho que tudo ali ela lembrava aí a mulher muito apegada ao esposo, naquela época principalmente, mas tinha os 2 filhos. Só que Deus tinha um propósito para Noemi. Porque não foi Noemi que quis sair de Belém. Não foi Noemi que disse eu vou sair. Deus queria Noemi de volta, porque às vezes o crente ele sai da igreja, mas Deus faz com ele o que faz com Noemi. Primeiro ele tem que tirar tudo que te amarra lá fora. Aí quando tu estiver limpo, ele diz agora vem.
que eu te quero. Então ele fez isso com Noemi. Ele tinha que tirar as raízes de Noemi. Ele tinha que tirar as raízes de Noemi de Moab. Para Noemi voltar para a casa do pão. Para Noemi voltar para ele. Porque naquela casa ia ter pão. E ela não ia passar fome. E quase 10 anos depois, Noemi, Deus tirou os 2 filhos de Noemi, né? Tirou Quilion e tirou Malom. E mais ficaram suas 2 noras, mulher de cada um dos filhos, Ruth e Orfa. Porém as duas, eu diria assim, que Ruth amava Noemi. E diria que Orfa, ela não é que ela não amasse, ela era apaixonada por Noemi. Porque a paixão faz a gente obedecer o desejo da carne. O amor faz a gente amar o Espírito do Senhor. Não é verdade? Noemi estava acompanhada pelo Todo-Poderoso. Ruth viu em Noemi uma forma de um amor intenso. Porque foi tão intenso o amor que ela sentiu para Noemi, que ela falou para Noemi assim, ó. Disse, porém, Ruth, não me intes, porque Noemi, ela pediu para Ruth e Orfa ficar com seus pais, porque ela não tinha mais marido. A menina era viúva, não tinha marido. Noemi já era velha, não ia casar de novo, e se casasse não ia ter filhos, para que elas duas se casassem, não é verdade? Então, Noemi foi e disse, ó, fica, porque lá também eu não tenho muito, só tem uma casinha, umas terrinhas, nada, não sei nem como é que está lá, porque já faz tanto tempo que eu deixei, meus filhos eram criança, casaram e morreram. Então Orfa, mesmo chorando, porque ela era apaixonada por a sogra, e quando a gente casa, gente, a sogra é a segunda mãe da gente, viu? Temos que tratar nossas sogras como mãe e ela como filha, a nós como filhas, porque a sogra passa a ser a nós. Hoje em dia é muito difícil isso acontecer, não é verdade? Nós somos falhos, né? Deus sabe que nós somos falhos, mas nós que vivemos em Cristo, tentamos todo dia obedecer ao Senhor. Sogras são mãe de nós quando nós nos casamos, não é verdade? Então, disse Ruth assim, não me intes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Você veja o amor de Ruth. O amor que Ruth tinha por Noemi, porque já foi Deus que tinha colocado Ruth nesse caminho de Noemi. Não é verdade? Veja, Noemi estava ali triste, perdeu seus filhos, seu marido, mas Deus disse, vou te dar outra filha. E vou te dar uma filha até melhor do que teus filhos. Glória a Deus. Então Deus arrancou a raiz de Noemi lá de Moab, porque seus filhos casou, ali tinha uma raiz. E as mães sempre, quando perdem assim os seus esposos, sempre a raiz é os filhos. Não é verdade? Então ali quando Deus tirou e ela foi para Belém, aí chegando lá, aconteceu isso que eu acabei de falar. Então Noemi, ela passou, e quando chegou lá, gente, lá em Belém, eu acho, pelo que eu leio aqui, Noemi não faltou um dia que ela não comesse, porque Deus proveu o pão, porque lá era a casa do pão. Ela só tinha que se libertar, daquele lugar onde cultuava só deuses. E Deus libertou Noemi, como Ele também pode nos libertar. E Deus
sobrou a casa de Raabe.